Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, você que vai assistir essa live ao vivo e você que vai assistir essa live gravada também. Deus abençoe infinitamente a vida de cada um, tá bom? Vamos orar para a gente começar a nossa live. Hoje a gente vai fazer a leitura do capítulo 15 da carta de Paulo aos Romanos. Então só falta exatamente o capítulo 15 e o capítulo 16. Amém? Então, vamos orar para dar início à live. Pai querido e Pai amado, graças te dou, Pai, por mais um dia na tua presença, porque o Senhor é bom em todo o tempo, e as suas misericórdias se renovam a cada dia, a cada manhã. Obrigada, Senhor, porque até aqui o Senhor nos sustentou, o Senhor tem nos sustentado, e o Senhor vai nos sustentar. Pai, agora eu entro em sua presença com muita humildade no meu coração, para que o Senhor derrame o teu espírito nesse ambiente e que o teu espírito ele me dê sabedoria, me dê discernimento para fazer a leitura da tua palavra, para fazer comentários, que os comentários que forem feitos sejam tudo que está escrito, referente a tudo que está escrito na tua palavra. Amém? Senhor, eu peço, abre o entendimento, abre o nosso entendimento, abre a nossa mente para receber essa palavra. Fala conosco e abre o nosso coração para que a gente guarde, tenha o cuidado e o amor de guardar essa palavra no nosso coração. É o que eu oro, Senhor. Abençoa todos que estão entrando, todos que estão chegando para assistir essa live. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Deus abençoe vocês. Sejam muito bem-vindos. Oi, Michele, tudo bem? Que bom que você está aqui, minha irmã. Essa é a minha melhor e maior irmã. É a irmã que Deus me deu, que Deus me presenteou. Nós hoje vamos ler o penúltimo capítulo do livro de Romanos, da carta de Paulo aos Romanos, o capítulo 15, e amanhã a gente termina a carta, termina o livro de Romanos. E aí nós vamos começar a carta de Paulo aos Coríntios, né? 1 Coríntios. Tá bom? Então vamos, eu também te amo. Então vamos começar a leitura no capítulo 15, verso 1, conforme Paulo diz, né? A palavra do Senhor diz assim: Ora, nós que somos fortes na fé, temos que suportar as debilidades dos fracos e não agradar a nós mesmos. Portanto, essa minha voz, portanto, cada um de nós agrade ao próximo no que é bom para a edificação, porque também Cristo não agradou a si mesmo. Pelo contrário, como está escrito, os insultos dos que te insultavam caíram sobre mim. Pois tudo o que no passado foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Eu vou ler até aqui porque esse capítulo 15 ele é dividido em 5 partes. Então, assim, eu li do capítulo verso 1, até passei do verso 1 do verso 1 não passei não, do verso 1 ao verso 4, Paulo fala sobre os fortes que vêm para suportar os fracos. Paulo nos fala sobre isso. Então, é isso que ele diz aqui nesses versículos. Aqui em Romanos, gente, Paulo ele continua ensinando sobre a necessidade
do amor ao próximo. Ele está sempre nos mostrando que nós devemos amar o próximo e o nosso dever, como os fortes, como os mais antigos na fé, é suportar aqueles que estão começando, aqueles mais fracos, aqueles que não têm entendimento. A gente precisa ter paciência. E eu entendi que o cristão, ele vive sob constante pressão e perseguição. Nós vivemos sob constante pressão e perseguição. Nós somos cobrados por tudo e por todos, porque como cristãos acham que a gente não tem falha, não tem erros, que a gente não escorrega, e a gente escorrega, a gente tem falhas, a gente tem erro e a gente está nesse mundo caído. E nós só conseguimos suportar e buscar e crescer quando o Deus eterno nos concede força para perseverar. É isso que Deus faz na vida da gente. Quando Deus ele nos capacita, ele nos fortalece, instantaneamente a gente consegue fortalecer o outro. Nós não conseguimos fortalecer ninguém se a gente não é fortalecido em Cristo. Quando a gente descobre a nossa identidade em Cristo, quando a gente tem o respaldo de Jesus na nossa vida, porque tudo que a gente faz, a gente coloca nas mãos do Senhor. E Ele nos fortalece, apesar de passarmos por todas as tribulações, porque nós passamos também, a garantia que nós temos é que Ele está comigo, Ele está com você. A garantia que o cristão tem é desse amor, é que Ele nunca vai nos abandonar. Então Paulo ele nos fala sobre que nós, como fortalecidos na fé, nós como cristãos um pouco mais amadurecidos, que crescemos um pouco mais na fé, porque a fé, gente, é um eterno aprendizado, é um crescimento contínuo. Você precisa alimentar a sua fé dia a dia, dia após dia. Não adianta você alimentar a sua fé hoje através de estudo, através de oração e ficar 2, 3 dias sem buscar o Senhor. Não, é uma constância, tem que ser uma constância. É através da leitura, é através da oração, é através da sua intimidade com o Senhor que você aumenta a sua fé e aí você consegue viver o sobrenatural. Você consegue viver coisas maravilhosas que o Senhor tem para mim e para você também, não é só para mim. É para aqueles que o buscam em espírito e em verdade. Amém? Então, Paulo diz isso, né? Que nós só conseguimos suportar e crescer quando Deus eterno nos concede força para perseverar, e Ele o faz. Por fim, Paulo também fala sobre a sua dedicação à pregação do Evangelho de Jesus e os seus planos futuros. Então é isso que nós vamos ler no decorrer desse capítulo. Nós já lemos do versículo 1 ao 4, que fala sobre os fortes, Paulo fala que os fortes devem suportar os mais fracos. Do verso 5 ao verso 13, Paulo vai falar sobre o Deus da esperança. Do verso 14 ao 20, Paulo vai falar sobre a perseguição do Evangelho. Do 21 ao 25, dos planos de Paulo, ele vai falar sobre os seus planos. E do 25 ao 33, as recomendações finais. Então, assim, eu vou fazer a leitura corrida agora, depois eu vou fazer alguns comentários, como eu sempre faço, amém? Então vamos lá, vamos dar continuidade aqui no verso 5, porque nós lemos o verso 4, eu vou ler o verso 4 para continuar. Pois tudo o que no passado foi escrito para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação da Escritura tenhamos esperança. Ora, o Deus da paciência e da consolação lhes conceda o mesmo modo de pensar de uns para com os outros, segundo Cristo Jesus, para que vocês, unânimes e a uma só voz, glorifiquem o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, acolham uns aos outros, como também Cristo acolheu vocês,
para a glória de Deus, pois digo que Cristo foi constituído ministro da circuncisão em prol da verdade de Deus, para confirmar as promessas feitas aos nossos pais, e para que os gentios glorifiquem a Deus por causa da sua misericórdia, como está escrito. Por isso, eu te glorificarei entre os gentios e cantarei louvores ao teu nome. E também diz, alegrem-se, ó gentios, com o povo de Deus. E ainda, louvem o Senhor, todos vocês gentios, e todos os povos o louvem. Virá a raiz de Jessé, aquele que se levanta para governar os gentios, nele os gentios esperarão. Amém. E o Deus da esperança encha vocês de toda a alegria e paz na fé que vocês têm, para que sejam ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Desculpa, gente, a minha voz. Continuando, verso 14. E eu mesmo, meus irmãos, estou certo de que vocês estão cheios de bondade, têm todo o conhecimento e são aptos para admoestar uns aos outros. Entretanto, eu lhe escrevi, em parte mais ousadamente, como para fazer com que vocês se lembrem disso outra vez, por causa da graça que me foi dada por Deus, para que eu seja ministro de Cristo Jesus entre os gentios, no sagrado encargo de anunciar o Evangelho de Deus, de modo que a oferta deles seja aceitável, uma vez santificada pelo Espírito Santo. Tenho, pois, motivo de glorificar-me em Cristo Jesus, nas mais concernentes a Deus, porque não ousarei falar sobre coisa alguma, a não ser sobre aquelas que Cristo fez por meio de mim, para conduzir os gentios à obediência por palavra e por obras, por força de sinais e prodígios, por poder do Espírito de Deus. Assim, desde Jerusalém e arredores até o Ilírico, tenho divulgado o Evangelho de Cristo, esforçando-me deste modo por pregar o Evangelho, não onde Cristo já foi anunciado, para não edificar sobre o alicerce alheio. Pelo contrário, como está escrito, aqueles que não tiverem notícias dele o verão, e os que nada tinham ouvido a respeito dele o entenderão. Essa foi a razão porque também muitas vezes fui impedido de visitá-los. Mas agora não tenho mais campo de atividade nestas regiões e, desejando há muitos anos visitá-los, penso em fazê-lo quando em viagem para a Espanha, pois espero que de passagem vocês me encaminhem para lá, depois de haver primeiro desfrutado um pouco da companhia de vocês. Mas agora estou de partida para Jerusalém, a serviço dos santos, porque a Macedônia e a Acaia resolveram levantar uma coleta em benefício dos pobres dentre os santos que vivem em Jerusalém. Isto lhe pareceu bem e, de fato, lhes são devedores, porque se os gentios têm sido participantes dos valores espirituais dos judeus, devem também servi-los com bens materiais. Tenho, pois, concluído isto, e havendo-lhes consignado este fruto, irei à Espanha, passando por aí, e bem sei que ao visitá-los, irei na plenitude da bênção de Cristo. Irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e também pelo amor do Espírito, peço que lutem juntamente comigo nas orações a Deus a meu favor, para que eu me veja livre dos rebeldes que vivem na Judéia
e que este meu serviço em Jerusalém seja bem aceito pelos santos. Isto que pela vontade de Deus eu chegue à presença de vocês com alegria e possa ter algum descanso na companhia de vocês. E o Deus da paz esteja com todos vocês. Amém. Gente, eu me emociono quando eu leio cada capítulo da carta de Paulo aos Romanos. Queria ser um pouquinho parecida com Paulo. Meu Deus, que homem, que apóstolo. E aí, gente, depois dele nos exortar, eu fiz algumas anotações, e depois dele nos exortar a amar uns aos outros e a ter paciência com quem está mais fraco na fé, o Espírito Santo ele nos encoraja com o amor de Deus revelado em Jesus, nos prometendo força e ânimo através dele. Contudo, gente, a sua exortação, a exortação de Paulo, para que nos amemos, se repete. Aceitem-se uns aos outros. Ele nos diz sempre, está escrito aqui na palavra, ao invés de criar barreiras entre nós precisamos criar pontes entre nós, não barreiras. Sejamos intencionais para promover a unidade. Nós não podemos criar barreiras com os outros irmãos. Claro que a gente tem afinidades, mais afinidades com alguns, mas com os outros a gente não pode. Eu vejo muita liderança criando barreiras, muita liderança de igreja criando barreiras e não permitindo o desenvolvimento de outro cristão dentro do grupo. Isso é criar barreiras. Então a gente precisa criar pontes, a gente precisa ampliar a nossa mente, ampliar o nosso círculo, né? O nosso círculo de irmãos, para que eles nos ajudem. Todos são filhos de Deus e todos têm capacidade. Você precisa apenas ser escolhido por Deus. Não adianta você criar um ministério porque você quer um ministério. Não. É Deus que te mostra, é Deus o Espírito Santo que vai dirigindo a sua caminhada. Ministério nenhum vai à frente se o Espírito não estiver à frente. Amém? Por isso, amém, né? Então, Jesus, ele é a nossa esperança. É o que Paulo diz aqui em todo o tempo. Ele é o Deus que nos enche com toda alegria e paz por nossa confiança nele. Jesus é a força do seu povo e quanto mais nos relacionamos com ele, mais somos cheios de sua graça. Mais a nossa vida fica cheia do Espírito. É contínuo, entende? Não fica vazio. A garrafa de água não seca. O rio não seca. Vai enchendo e vai transbordando. É por isso que eu digo, a gente não pode ser represa. A gente precisa fluir. Como o Senhor fluiu esse rio dentro de nós, a gente precisa fluir esse rio através de nós para o irmão. É isso que nós precisamos fazer. Então ele fala, né, que Jesus é a força do seu povo e quanto mais nos relacionamos com ele, mais somos cheios de sua graça e vida. E ao mesmo tempo que o nosso caráter, ao mesmo tempo que a gente se enche da graça do Pai, ele também muda o nosso caráter, ele também aperfeiçoa o nosso caráter para que sejamos cada dia, né, um pouquinho mais parecido com ele. Porque parecido em toda a sua plenitude é impossível, porque Deus é tremendo, Deus é maravilhoso, Deus é tudo, né? Deus é o Rei dos Reis. Mas a gente um dia vai se parecer com ele na glória. Vai ser parecido demais com o Senhor. Mas enquanto estamos aqui, porque aqui a gente já vive a primeira ressurreição. Aqui a gente já vive, a gente morreu com ele na cruz e ressuscitou com ele. Então a gente vive a primeira ressurreição, porque nós nascemos de novo. Então o que acontece? Quando a gente busca o Pai, busca o Senhor, quanto mais a gente busca, mais ele derrama graça
sobre a nossa vida. E quanto mais Ele derrama graça, mais o nosso caráter é aperfeiçoado. Então tudo muda, gente, tudo muda. Você que tem um relacionamento com o Senhor sabe do que eu estou falando. E é tremendo, gente, é muito bom. Então, como povo santo do Senhor, nós devemos ser conhecidos como o povo que adora e o exalta. A gente precisa adorar ao Senhor e o exaltar em qualquer circunstância. Nas circunstâncias ruins, nas circunstâncias boas, não focar no problema, porque se a gente foca no problema, a gente acaba tirando o foco dele, do Senhor. Então a gente precisa não ficar ansioso por coisa alguma, porque assim diz a palavra. Não andeis ansiosos por coisa alguma. No mundo tereis aflições. Ele não nos isenta de não ter problemas, de não ter dificuldades, não. Mas a diferença de nós, de mim e de você, é que nós temos o nosso Pai, o Pai dos céus. Ele toma conta da gente. Ele está com a gente em cada segundo da nossa vida. Essa é a nossa força, essa é a nossa esperança, essa é a nossa motivação para continuar buscando, para continuar falando do amor do Senhor para um irmão, para um vizinho, para um amigo, para um familiar. É perdoando, é se declarando aos pés dele e se rendendo às exortações, porque o Senhor ele é bom o tempo inteiro, mas ele é justo. E às vezes você precisa estar aberto a receber através de um irmão, a receber através de um irmão que tenha mais maturidade espiritual, porque, é claro, você precisa conhecer com quem você está lidando, com quem você está se abrindo, você não pode se abrir com qualquer um. Então você deve ter, como eu tenho, alguém que sabe tudo da minha vida. E quando um irmão que tenha mais maturidade, ele me exorta, ele me corrige, ele me fala algo que não está muito de acordo, eu aceito com amor e tento melhorar. Isso é querer crescer, gente. Isso é querer crescer em Cristo, isso é querer conhecer verdadeiramente o que Deus tem pra gente. É não ficar fechado no nosso mundinho e achar que só o que a gente pensa é certo. Não. A gente precisa ouvir o outro, sim. Ouvir aquele, como eu falei, aquele em que você confia, aquele que você sente, que tem discernimento, aquele que tem maturidade espiritual. E aí a gente cresce junto na fé. Não podemos caminhar sozinhos. Precisamos caminhar junto com irmãos, em unidade. E aí, continuando, diz assim, olha, como povo santo do Senhor, devemos ser conhecidos como um povo que adora o exalta. Nossa face deve ser marcada pela gente, isso é lindo, né, o que eu entendi aqui. Nossa face deve ser marcada pela satisfação e a alegria de viver a vida que Cristo conquistou para cada um de nós na cruz. Gente, Deus conquistou na cruz essa vida maravilhosa que a gente tem aqui. Porque acreditem, apesar dos pesares, apesar das lutas, eu tenho alegria. Apesar dos pesares, apesar das dificuldades, eu tenho prazer, eu tenho satisfação das coisas de Deus, das minhas coisas, da minha casa. Gente, é uma mudança tremenda na vida da gente quando a gente cria raiz em Jesus, vive o mundo de Jesus, vive aquilo que Ele nos prometeu. O que Ele nos prometeu? Paz, uma paz que excede todo o entendimento, que esse mundo caído não entende. As pessoas que não conhecem a Jesus não entendem como é que ela está de pé, como é que ela está com esse sorriso no rosto, com esse olho brilhando, passando por tanta coisa.
É, é Jesus, é Jesus. Porque quando Jesus entra na nossa vida, ele nos derrama mais graça e ele transforma o nosso caráter. E aí você começa a ter outro comportamento, a ter outra atitude, a ver a vida de uma forma diferente. Então, isso é ter alegria e satisfação de viver em Cristo. Isso é o que Deus conquistou para que a gente usufrua aqui enquanto Ele não volta. Nós precisamos usufruir dessas promessas que Ele coloca em Sua palavra. E eu tomo posse dessa palavra, a palavra de paz, a palavra de prosperidade, eu tomo posse da palavra da paternidade do Senhor. Eu assumo a filiação que o Pai me deu. Ele é o meu Pai em Cristo, Ele é o meu Pai. Então, eu sou filha amada dele. Eu não aceito acusação, eu não aceito repreensão, eu não aceito nada, porque Deus vive em mim e eu vivo em Deus. Por isso a gente precisa constantemente estar buscando em oração, estar buscando na leitura, porque é através dessa intimidade, é através desse relacionamento que Deus vai nos capacitando dia a dia a viver o extraordinário, a ter essa plenitude, a ter essa felicidade, a ter essa alegria. E é muito bom, eu creio, gente, que vocês também que estão aqui sintam isso, né? Isso é maravilhoso. Olá, Valdo, seja bem-vindo. Fique na paz. E aí, continuando, então a nossa alegria, ela é notória, né? Quem nos conheceu e quem nos conhece hoje vê uma criatura diferente, porque as nossas feições mudam, as nossas atitudes mudam, os nossos valores mudam. E é isso que o Senhor faz na vida daquele que o busca em espírito e em verdade. Nós somos convidados a adorar o Senhor com louvores pelos seus feitos e pelo seu grande amor revelado em Jesus. Quando a gente conhece o verdadeiro amor de Deus por nós, gente, vira tudo, tudo é transformado na nossa vida, porque a gente entende verdadeiramente o que é amor, porque ninguém nos ama como Jesus nos ama, como o Pai nos ama. Apesar dos nossos defeitos, apesar dos nossos deslizes, apesar do nosso temperamento forte, apesar de às vezes escorregarmos, Ele está sempre ali. Ele me ama do mesmo jeito. Ele é imutável. Ele é imutável. Ele não muda. Ele não muda comigo e com você. Isso não é maravilhoso? Você pode ter um dia ruim, você pode escorregar um dia. Deus poderia, né? Poxa, você mudar com você, mudar a forma dele falar com você. Não, ele é imutável. Ele continua derramando amor, 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 jorrando essa fonte de água viva dentro de você. Por isso, gente, que quando a gente recebe esse amor, a gente não consegue ficar mais calado. A gente quer transbordar para o outro. A gente quer ajudar o outro. Por isso que eu oro ao Senhor todos os dias da minha vida. Que acima das minhas necessidades físicas e materiais, a minha maior necessidade é que Ele me encha cada dia com Teu Espírito. Sempre. A minha oração é essa. E o resto me é acrescentado. O resto me é acrescentado. Porque Deus é fiel. Ele não é um Deus que minta. Ele não mente. Está na palavra. Então, quando você conhece esse amor, você quer transbordar. Você quer falar. Você não pode se transformar numa represa
guardando em conhecimento, guardando em ajudar ao outro, guardando o que você pode fazer pelo outro. Como represa, você precisa ser rio, você precisa jorrar esse amor por outro. Por isso eu peço sempre ao Senhor perdão, Senhor, por às vezes não ter paciência, por às vezes me achar melhor que alguém. Eu não sou melhor que ninguém. Eu sou miserável, como todos nós somos. Nós só estamos aqui pela graça do Senhor. Se não fosse a graça do Senhor, nós não estaríamos aqui. Então é isso que eu aprendo, fazendo todos os dias a leitura da palavra. Vejam como é importante nosso relacionamento com Deus. Que o nosso coração ele seja preenchido com o amor de Deus, ao invés de ser cheios, olha isso, de preocupações e angústias sem fim. Que sejamos plenos da esperança nele, porque ele é o Deus que nos ajuda. Eu vivi um bom tempo da minha vida ansiosa, estressada. Nossa, chegava perto do dia de fazer meus pagamentos, ninguém podia falar comigo no dia que eu estava fazendo os meus pagamentos. Eu estava extremamente ansiosa, extremamente estressada. Gente, isso é um testemunho para que vocês entendam o que Jesus faz em nossas vidas. Recebam o Senhor como o único e suficiente Salvador da vida de vocês. Se rendam aos pés de Jesus. Declarem a Ele que Ele é o único que pode mudar a vida de vocês. Aqueles que não conhecem têm esse desejo no coração, mas não é da boca para fora, é do fundo do coração. Porque Deus conhece o nosso coração, mas Ele conhece a intenção do nosso coração. Então a gente precisa ter cuidado. Então, como eu disse ainda agora, como eu estava testemunhando, eu vou continuar esse testemunho, porque é muito importante para você que não me conhece, e para você que me conhece vai ouvir o que você já sabe. Eu era uma pessoa extremamente estressada, extremamente ansiosa. Antes, ia chegando início do mês, eu não conseguia ter tranquilidade, porque o meu coração ficava agitado, a minha mente pensando mil coisas, as minhas preocupações, as minhas angústias, como vai ser o dia de amanhã, como é que eu vou fazer para pagar isso, como é que eu vou fazer para me sustentar, como é que eu vou fazer para... Era assim a minha vida. Até o dia que o Senhor tocou profundo no meu ser. Até o dia, porque eu acho que eu verdadeiramente tive um encontro com Jesus quando eu descobri, eu conheci o seu amor. Eu acho que esse dia foi assim, eu nunca mais vou me esquecer. Foi a transformação da minha vida. E aí, gente, por incrível que pareça, o Espírito Santo começou a mudar o meu caráter. Porque a gente precisa entender que às vezes passamos pelo deserto porque Deus foge às situações. Deus me deixou um bom tempo dentro de casa, sem conseguir andar. Deus me deixou um bom tempo dentro de casa. Eu tive que parar todas as minhas atividades para que eu focasse no alto, para que eu focasse nas coisas dele. Sabe? E aí que eu falo, gente. Não se isolem, não fiquem sozinhos, porque quando você tem pessoas, irmãos, que contribuem, que querem, que você sente que essa pessoa... Porque quando a gente é de Cristo, quando a gente ama de verdade, porque a gente precisa amar como Deus nos ama. Quando a gente ama de verdade, a gente quer o melhor para o nosso irmão. E quando você encontra alguém que te dá a mão e que diz assim, olha, começa por aqui. Eu tive essa pessoa que, através da unção do Senhor, porque foi a Deus a usou imensamente,
para que ele me alcançasse. Então, ela foi usada pelo Espírito de Deus e desde o dia 1º de janeiro de 2024, eu venho cumprindo o propósito do Senhor na minha vida. E esse propósito não tem dia para acabar. Até o dia que Ele quiser, eu estou à disposição dEle, porque eu sou uma filha obediente. Então, quando Deus a usou e eu comecei a obedecer o propósito de fazer a leitura, fazer lives, não foi fácil, gente. Não é fácil para quem está começando, mas precisamos perseverar. Na palavra diz, perseverem. Paulo diz várias vezes em sua carta, perseverem. E eu perseverei. E aí aconteceu o extraordinário. Aconteceu a coisa mais maravilhosa da minha vida. Não existe bem maior, não existe alegria maior, não existe glória maior. Nada do que a gente vive nesse mundo caído, nessa terra agora, se compara à glória de Deus. Porque hoje nós vivemos a primeira ressurreição, mas Ele vai voltar. E Ele vai nos glorificar com um corpo como o dele. E nós iremos aos céus viver com o Pai. Olha que tremendo. Isso é a minha alegria. A minha alegria. E a fé, né? A gente precisa crer. Crer não é acreditar que Deus vai fazer e pronto. Não. Crer é ter fé. Desculpa, gente. Ter fé não é acreditar somente. Ter fé é confiar. É confiar, é colocar tudo nas mãos do Senhor. E digo mais, não é colocar apenas uma parte, como eu fiz várias vezes. Ó, Senhor, o Senhor vai até aqui, mas isso aqui deixa que eu cuido. Como se eu pudesse, né? Nós pudéssemos falar com Deus. Mas Deus é tão misericordioso, tão amoroso, tão maravilhoso, que Ele nos dá o livre-arbítrio. E aí, tá bom, você não quer que eu cuide de tudo? Cuida aí da parte que você acha. É assim que eu vejo Jesus falando comigo. Cuida aí da parte que você acha que você tem capacidade para cuidar. Eu vou ficar aqui, esperando. E foi o que Ele fez. E quando a gente derrama tudo aos pés do Senhor, é tudo, absolutamente. É vida financeira, é vida sentimental, é vida com a família, é liberar perdão, pedir perdão. Tudo isso a gente precisa fazer para estar em sintonia com Deus, para viver o propósito de Deus. Esse é o aprendizado que eu estou tendo durante essa trajetória. Então eu entendo hoje que nada pode me tirar o foco. Ninguém. Ninguém é mais importante na minha vida do que o Senhor Jesus, do que Deus, do que o meu Pai. Ninguém, absolutamente ninguém. Então a gente precisa entender que a gente precisa abrir a porta para Ele entrar. Se a gente não abrir a porta, como Ele vai entrar? Se Ele é um Deus que respeita a gente, Ele é um Deus que deixa a gente, que nos dá o livre-arbítrio. Abre a porta do seu coração, verdadeiramente. Abre a porta do seu coração. Se derrama aos pés do Senhor. Fala com Ele. Ele está pronto para te ouvir. Ele está pronto para derramar o Espírito Santo, teu Espírito dentro de você, porque você já tem o Espírito Santo. Se você se batizou nas águas, se você confessou Jesus como único e suficiente Salvador em sua vida, você já tem o Espírito Santo dentro de você. Mas se você não alimentar o Espírito, o que é alimentar o Espírito? É a palavra, é a oração. O Espírito apaga. Então, gente, alimenta o teu Espírito, porque o Espírito Santo, gente, é tremendo. Viva o sobrenatural com Deus. É isso que eu aprendi. A cada dia, levantar e agradecer, louvar e engrandecer o nome de Deus, né? Porque só em a gente abrir o olho e estar de pé, glória a Deus por isso, né? A gente precisa
louvar o Senhor todos os dias, todos os momentos, mesmo Ele nos dando a bênção, mesmo Ele estando em silêncio, mesmo Ele não abençoando, porque às vezes os nossos desejos, as nossas vontades não coincidem com a vontade de Deus. Deus não quer que você tenha uma vida com julgo desigual para que você saia da presença dEle. Deus quer você ali, perto. Então a gente precisa confiar. Creia isso. Ter fé é isso. Confiar, depositar tudo aos pés do Senhor. E entender, gente, que batizar nas águas não te dá a salvação eterna. Apenas o batismo na água não te dá a salvação eterna. Está redondamente enganado aquele cristão que acha que está na igreja há muito tempo, que aceitou Jesus, que foi batizado, vai à igreja só aos domingos ou quarta, não faz uma oração, não lê a palavra e acha que está salvo. Não está salvo. A gente precisa ter relacionamento com Deus. A gente precisa alimentar o Espírito. Amém, irmãos? É isso, gente. Quando eu falo de Deus, eu estendo um pouco no meu tempo, né? Me perdoem, mas é tão maravilhoso a gente falar do nosso maior amor, né? O meu maior amor é Deus. Tá bom? Então vamos orar. Deixa eu ver quem mais está online. O Valdo entrou, minha amiga Michele, Sidney, Newton. Que bom que vocês estão aqui. Que bom. Eu glorifico a Deus a vida de vocês. Eu agradeço ao Senhor pela vida de vocês. Vamos orar para a gente terminar a nossa live. E eu sempre deixo um recadinho aqui na minha live, para que vocês não deixem, caso não seja inscrito, de se inscrever no canal, dá lá uma curtida. Se quiser comentar, compartilhar, por favor, podem fazer, fique à vontade. Mas para que o YouTube entenda que esse canal é relevante, para que não saia do ar, porque a palavra de Deus ela é viva. E eu creio que muitos precisam ouvi-la. E é para glorificar o Senhor, é para glorificar o nome do Senhor, não é para mim, nada é para mim. Então, por favor, gente, vamos glorificar o Senhor e curtam lá, comentem, compartilhem, fiquem à vontade, amém? E vou deixar mais um recadinho, eu tenho colocado todos os dias, comecei na segunda, o Espírito Santo colocou no meu coração que eu fizesse orações, meditando na palavra. E eu comecei na segunda, eu tenho feito só orações gravadas, eu tenho orado na palavra, eu tenho orado os salmos, confessando a palavra. Então, se vocês quiserem olhar lá no YouTube, está lá no meu canal, tá bom? Deixem lá o seu like, ok? Então, fiquem com Deus, vamos orar para a gente terminar essa live. Oremos. Pai querido e Pai amado, gratidão, Senhor, gratidão por mais esse capítulo, por mais essa leitura. A Tua palavra é maravilhosa, a Tua palavra é viva, a Tua palavra, ela nos traz para o dia de hoje. Pai, nos ajuda a fazer aquilo que Paulo diz, que nós sejamos humildes de coração, que nós andemos em unidade, que nós não coloquemos em separação aqueles irmãos mais tímidos, aqueles irmãos que ainda estão começando na fé, que a gente possa ser instrumento seu para ajudar aquele que realmente tem vontade de te conhecer a fundo, receba o ensinamento que vem do irmão, o amor, porque nós devemos ensinar com amor. Trabalha, Senhor, o nosso coração, trabalha o nosso entendimento, que possamos, Pai, colocar no nosso entendimento tudo aquilo que nós lemos, tudo aquilo que foi falado, e que a gente guarde no nosso coração essa palavra, porque o Senhor conhece o coração da gente,
mas principalmente o Senhor conhece a intenção de tudo que é colocado e guardado dentro dele. Cuida, Senhor, para que nós não tropecemos, para que nós não duvidemos, para que a nossa fé seja cada dia mais fortalecida. Pai, fortalece aquele que está caído na fé, fortalece aquele, Pai, para voltar ao primeiro amor, para voltar, Senhor, para te buscar com amor, para te buscar em conhecimento, Senhor. Conhecimento do alto, Pai. Porque não adianta termos conhecimento de seminário, não adianta termos conhecimento de faculdade, conhecimento de vida, se não tivermos o conhecimento de Cristo, o conhecimento que vem do alto, que é derramado através do Espírito Santo. Derrama, Senhor, sobre todos nós esse conhecimento. Que estejamos cada vez mais sensíveis à Tua voz. É o que eu oro, Pai. É o que eu oro. Pai, eu também louvo o Senhor, porque o Senhor é maravilhoso, o Senhor é grandioso, o Senhor é onipotente, o Senhor é onipresente. Eu sei que o Senhor vê tudo, sabe tudo, está em todos os lugares. Eu sei que o Senhor está lá no Rio Grande do Sul. Eu sei que o Senhor conhece a necessidade desse povo tão sofrido. Eu continuo, Pai, desde o dia que começou essa enchente, levantando um clamor por esse povo. Pai, cuida para que os voluntários, levanta mais voluntários, porque aqueles que estão à frente já há muito tempo estão cansados, precisam também tomar conta das suas vidas, das suas famílias. Levanta então, Senhor, mais voluntários dispostos a ajudar na construção do Estado, a ajudar na limpeza das casas. Levanta, Pai, mais voluntários para cuidar dos abrigos, Pai. Ah, Senhor, coloca homens e mulheres de Deus para tomar conta desses abrigos, para que eles possam levar não só o alimento físico, mas que eles derramem o alimento espiritual, que eles falem, Pai. Capacita cada um para que eles falem do seu amor, para que eles confessem a sua palavra a todos, para que eles falem do plano da salvação e principalmente da ressurreição em Ti. Pai, cuida desse povo sofrido. Cuida, Pai, porque nós só sabemos daquilo que é passado através das mídias, através dos canais de televisão, então nós não sabemos na realidade o que está acontecendo, mas o Senhor conhece e o Senhor sabe da necessidade desse estado e de cada um que ali habita. Eu peço também, Pai, uma bênção especial para os governantes desse estado. Pai, cuida desses governantes, que eles tenham discernimento, que eles tenham sabedoria ao lidar com todos os recursos que chegarem em suas mãos, que eles usem esses recursos, Pai, para única e exclusivamente levantar o estado do Rio Grande do Sul, a reconstrução desse estado, Pai. Cuida, Pai, para que eles não tropecem, para que eles não usem de ganância, querendo usurpar o povo, querendo usar dos recursos para benefício próprio. Porque o Senhor, Pai, é um Deus de amor, misericordioso, mas o Senhor é um Deus de justiça. E como está escrito na Tua palavra, Senhor, coloca a Tua mão de fogo naqueles que intentam fazer o mal, na cabeça, sobre a cabeça daqueles que intentam fazer o mal. Então, Pai, cuida também, eu peço também um cuidado especial para os nossos idosos, para as nossas crianças, para as mulheres, para os nossos animais, Pai. Que nenhum homem mau chegue para se aproveitar da fragilidade dessas pessoas. Age, Pai, com a sua justiça, caso isso aconteça. Pai, obrigada, Pai. Eu sei que essa oração subiu aos céus. Eu oro também, Pai, hoje,
e sempre pela vida de cada um que está aqui ao vivo, cada um que dispôs do seu tempo, que está ouvindo a live ao vivo. E abençoa, Pai, abençoa também aqueles que irão assistir a live gravada. Cuida de cada um, cuida de suas famílias, dos seus filhos, cuida, Senhor, da provisão na vida de cada um, na minha também, na saúde também, cuida da minha e da deles, Pai. É o que eu oro. Fica conosco, continua conosco durante todo esse dia. É o que eu oro em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Deus abençoe vocês. Deus abençoe infinitamente a vida de vocês, tá bom? Até amanhã, se Deus quiser e se assim Ele permitir. Amanhã nós iremos fazer a leitura do último capítulo da carta de Paulo aos Romanos, tá bom? Então eu espero vocês amanhã, se Deus quiser e se assim Ele permitir. Beijos no coração de cada um. Fiquem com Deus.